Abra comigo a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, verso 21, aqui está 22, mas é 21 a 33 ou 32. Efésios 5, 21 a 32. Vinte e um a 33 mesmo. Reverendo Advair, bem-vindo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Hoje eu quero falar sobre as mulheres, e no próximo domingo, na próxima oportunidade, eu quero falar sobre os homens. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, usa a Tua palavra para nos santificar neste momento, alcançando o coração das mulheres da igreja e também dos homens, para que possamos ter casamentos e relações conjugais saudáveis no corpo de Cristo. Oramos pedindo a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos poemas sobre relacionamento conjugal mais interessantes que eu já li até hoje foi este daqui, de uma poetisa francesa, Clarice Lispector. Ela não é cristã, mas é muito conhecida principalmente entre as mulheres. E o poema diz assim: não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis, tenho certeza que nada foi em vão, sinto dentro de mim que você não significa nada, você não poderia dizer jamais que alimento um grande amor, sinto cada vez mais que já te esqueci, e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Agora vamos ler de baixo para cima. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Interessante, né? Quando a gente olha para alguns casamentos dentro da igreja ou entre o povo de Deus, eu penso que esse casamento, esse poema ilustra bem vários casamentos. Se o casamento vai mal, é de baixo para cima. Mas se o casamento vai bem, aliás, é de cima para baixo, né? Se o casamento vai bem, é de baixo para cima, ele vai crescendo.
E muito disso nós aprendemos lendo o que a Escritura ensina a respeito de casamento. Nós estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Efésios, e Paulo deixa bem claro nesse parágrafo que nós acabamos de ler, que o casamento é a união mais profunda que a humanidade... O casamento é a união mais profunda que a humanidade pode experimentar. E conforme nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Paulo citou aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus criou o casamento para que homem e mulher fossem felizes dentro dele. Olhando para a mulher, a Bíblia diz que Deus criou a mulher porque não era bom que o homem estivesse só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Homem e mulher vão deixar os seus familiares para serem os dois uma só carne, serão um no sentido de completar-se. Um irá completar o outro, cada um completará o seu cônjuge. E esse texto do apóstolo Paulo, ele é muito forte para nós, porque Paulo vai ilustrar o relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo com o relacionamento de um homem e uma mulher dentro do casamento. Quando marido e esposa vivem o casamento como Deus o programou, o planejou para ser, eles ilustram de forma visual e visível como Deus se relaciona com a sua igreja através do amor do Senhor Jesus Cristo. De modo que um casamento estável é uma das principais testemunhas do Evangelho no meio da sociedade. A maior contribuição da igreja para a sociedade aí fora, a sociedade secular, são famílias estáveis. E famílias estáveis começam com o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido. Voltando então, quando nós olhamos para o casamento, nós percebemos que casamento deve acontecer partindo de uma decisão amadurecida do jovem casal, ou daqueles que resolvem se unir pelo matrimônio. O casamento, se a gente fosse usar uma frase da modernidade, o casamento não é para os fracos. Espera-se do casamento um amor abnegado, estabilidade emocional, compreensão do que significa entregar-se ao outro e entregar-se pelo outro numa vida de altruísmo matrimonial. Quando nós olhamos para esse texto que nós estamos trabalhando, nós vamos perceber que desde o início do capítulo 4, lá exatamente a partir do verso 17, Paulo vem mostrando que a união espiritual com Cristo implica na reformulação de todos os nossos relacionamentos, e ele vai dando ilustrações a respeito disso. Do capítulo 4, verso 17, até o final do capítulo 5, Paulo veio, até por volta do versículo 21 aqui do capítulo 5, Paulo veio mostrando qual deve ser o nosso comportamento na sociedade. Existe um comportamento apropriado para os santos no seu convívio com pessoas não cristãs, no seu convívio umas com as outras. Paulo então dá mais foco para isso, e ele traz essa questão de um comportamento apropriado, não mais entre nós e os de fora, mas entre nós e aqueles que fazem parte da vida da igreja e que fazem parte do nosso relacionamento familiar. Então, a partir de agora ele vai falar sobre marido e esposa, depois ele vai falar sobre pais e filhos, e por fim ele vai falar sobre patrões e empregados, e vai concluir a epístola falando sobre a batalha espiritual, o nosso relacionamento com o mundo espiritual que não conhece a Deus e ainda é seu adversário na nossa vida.
Hoje eu quero falar sobre as mulheres, na próxima oportunidade eu falarei sobre os homens, depois nós vamos falar sobre pais e filhos e vamos seguindo a ordem que o texto está trazendo para nós. Paulo diz então que nós temos que reformular todos os nossos relacionamentos a partir do relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. O comportamento adequado dos cristãos será aquele que vai dignificar o Evangelho. Por isso, a primeira frase do capítulo 4 é que nós devemos viver a nossa vocação de modo digno. Viver a vocação de modo digno é organizar e orientar todos os nossos relacionamentos a partir do nosso relacionamento com Deus. Observe que é exatamente isso que Paulo está propondo aqui, nesse texto que nós vamos trabalhar. Tudo na vida deve ser visto e feito a partir de Cristo. Os cristãos devem se submeter uns aos outros no temor de Cristo, versículo 21. As esposas devem ser submissas aos seus maridos como são ao Senhor e como elas são submissas a Cristo, verso 22. Os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, capítulo 6, versículo 1. Os empregados ou os servos devem servir aos seus patrões como servem a Cristo, capítulo 6, versículos 5 e versículo 7. E na luta espiritual nós devemos ser fortalecidos no Senhor e devemos resistir ao diabo vestindo a armadura de Deus. Então todo o nosso relacionamento é a partir de Cristo. Mas ele diz mais. Se o nosso relacionamento, no que diz respeito a reconhecer uma autoridade superior, é a partir de Cristo, aqueles que vão exercer autoridade sobre os outros também deverão fazê-lo a partir de Cristo. Do mesmo modo, então, maridos devem amar e se entregar pelas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Capítulo 6, versículo 4. Patrões ou senhores devem deixar ameaças e maus tratos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas na hora de julgar. Não é porque a pessoa tem uma propriedade e tem uma empresa que ela pode abusar daqueles que trabalham para ele. Ele também prestará contas a Deus da forma como conduz a sua empresa, da forma como conduz a sua família, da forma como conduz os seus negócios. E logo, tudo aquilo sobre o que nós exercemos autoridade e tudo aquilo debaixo do que nós nos colocamos em submissão deve ser submetido, deve ser regido, deve ser governado por Deus nas nossas vidas. Se você se submete tendo como padrão Cristo. Se você exerce autoridade, você deve exercer autoridade tendo como padrão Cristo. Nunca é aleatório, nunca é autoritário, nunca é totalitário, sempre é primeiro em submissão a Cristo e na dependência do seu pastoreio. E essa é a nossa proposição então para hoje. Nós vamos falar sobre esposas na igreja de Deus e depois vamos falar sobre maridos na igreja de Deus. E assim, eu quero trazer para os irmãos nessa manhã 2 ensinamentos. Primeiro, vou fazer uma abordagem geral a respeito de um conceito que eu quero ensinar aqui e depois nós vamos especificar as mulheres. Então, em primeiro lugar, nós observando esse texto que acabamos de ler, vamos perceber que o conceito básico de casamento é entregar-se. Versículo 21 diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Uns aos outros são mulheres e homens. Homens e mulheres convivendo como irmãos na igreja do Senhor Jesus, devem ser submissos uns aos outros, homens se submetendo a mulheres e mulheres se submetendo a homens. Que coisa esquisita, pastor, nunca vi isso na Bíblia não, mas é o que está aí. Homens e mulheres se submetem uns aos outros no temor de Cristo. Por causa de temer a Cristo,
uns vão servir aos outros. Por isso, quando a gente chama as crianças aqui na frente e eu pergunto para elas quem é que vai sair primeiro, e aí nós dissemos que as meninas vão sair primeiro, é porque nós queremos incutir na cabeça dos meninos da igreja que eles precisam aprender a ser cavalheiros, educados com as meninas, porque nós vivemos numa sociedade em que os homens não são educados com as mulheres. Muitos olham para elas como meros objetos sexuais, e de modo que quando o feminismo acusa muitos homens de machismo, não o faz mentirosamente. Porque muitos aprenderam que na sociedade as mulheres se submetem e os homens exercem autoridade, mas não é bem assim. Toda autoridade masculina, da forma bíblica como ela é trazida para nós, envolve também submissão ao feminino na igreja do Senhor Jesus. Especialmente no cuidado e no trato, no tratamento respeitoso, carinhoso, amoroso, atencioso que deve ser dado uns para com os outros na igreja do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso porque quando você lê o verso 22, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, está escrito aí no texto, não fui eu que inventei. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. No texto original grego, da onde a Bíblia em português foi traduzida, a palavra submissa não aparece no verso 22. Ela vem por inferência correta do versículo 21. E por causa das afirmações que vão confirmar isso mais 3 vezes no texto a seguir. De modo que o que está escrito literalmente aí é o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Então, nesse contexto de submissão uns aos outros, as mulheres devem ser submissas aos maridos. Como os maridos vão ser submissos às mulheres? Amando as suas mulheres, suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A submissão do homem à mulher se dá na entrega. Daí o conceito que nós vemos de Paulo aqui é que casamento é entregar-se. John Stott vai dizer que a mulher se entrega ao marido através da submissão e o marido se entrega à esposa através do sacrifício por ela. É assim que funciona. De modo que quando o marido ama a sua esposa, ele está sendo submisso a ela, porque ele está se dando a ela, se entregando a ela, e a principal prova do seu amor será quando ele se sacrificar em favor dela, que foi como Cristo fez em favor da sua igreja. Olhando dessa maneira, então, Paulo ensina para nós que todo o parágrafo do verso 22 até o capítulo 6, versículo 9, é regido pelo princípio de autoridade e submissão, descrito no versículo 21, ou seja, cada um deve sujeitar-se ao outro em função do temor de Cristo. De acordo com a tarefa que recebeu, a mulher ser auxiliadora idônea e o marido ser o cabeça do lar, cada um vai se submeter ao outro, executando a sua tarefa para a glória de Cristo e o cuidado do próximo, e no caso aqui, do cônjuge. Sujeitar-se é ser submisso. A submissão da esposa está na entrega ao marido para obedecê-lo, e a sujeição do marido está na sua entrega pela esposa a fim de cuidar dela, como cuida de si mesmo, nas palavras do texto. A ordem em que Paulo trata dos assuntos aqui é proposital. Ele fala da mulher primeiro, não é só por uma questão de cavalheirismo. Já ouvi muitas vezes pastores dizendo assim: não, Paulo fala das mulheres primeiro porque ele é cavalheiro. Não é bem assim. Paulo trata da mulher primeiro porque ele trata primeiro de quem deve se submeter e ele trata depois de quem deve exercer autoridade. Por isso ele vai tratar dos filhos primeiro e dos pais depois. Ele vai tratar dos servos primeiro e dos senhores depois.
quem vai exercer a autoridade vai ser tratado depois. Então, como a mulher deve se submeter primeiro, ela é tratada primeiro. E quando a palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, ela não está falando aqui de superioridade e de inferioridade, ela está falando de funções. A mulher vai se submeter por causa da função que Deus lhe deu na criação, que é de ser a auxiliadora idônea do homem. Mas, então, a questão aqui é quem vai exercer a autoridade. E o texto vai dizer claramente que quem vai exercer a autoridade no casamento deverá ser o marido. De forma que a Constituição brasileira de 1988, quando diz que homem e mulher ambos são cabeças do lar, a nossa Constituição entra em contradição com o ensino das Escrituras a respeito do papel do homem e da mulher dentro do casamento. O motivo da submissão é a função e não a posição. Diante de Deus, a posição do homem e a posição da mulher são de igualdade. Homem e mulher, no que diz respeito à humanidade, diante de Deus são iguais. São salvos, são pecadores do mesmo jeito, são imagem de Deus do mesmo jeito, são salvos pela graça do mesmo jeito e viverão na eternidade do mesmo jeito. Pedro vai usar esse conceito em 1 Pedro 3,7. Diz que marido e mulher devem conviver a vida comum do lar com sabedoria, porque os dois são herdeiros da mesma graça de vida prometida por Cristo. Então, no que diz respeito à posição, homem e mulher são iguais perante Deus. No que diz respeito à função, homem e mulher são diferentes diante de Deus. Cada um terá uma função diferente. Esse mesmo conceito se aplica, por exemplo, aos ofícios da igreja. Nós temos presbíteros e diáconos. O fato de alguém ser diácono não faz dele inferior ao presbítero. Ele é um oficial diferente, ele tem uma função diferente. Mas quando nós ordenamos presbíteros e ordenamos diáconos, a igreja é chamada a prometer fidelidade e submissão aos dois, do mesmo jeito. Aos presbíteros no que diz respeito ao pastoreio e administração da igreja, aos diáconos no que diz respeito ao cuidado, ao auxílio aos necessitados e à visitação aos pobres da igreja. Mas em termos de função, a função é diferente, mas em termos de autoridade, ambos são oficiais da igreja. A mesma coisa é aplicada no casamento. Homem e mulher são iguais perante Deus na sua humanidade, mas são diferentes no que diz respeito à função que vão ocupar. E aí também o juízo que vão receber de Deus vai ser diferente. Deus não vai cobrar das mulheres aquilo que Ele determinou para os homens fazer. E Ele não vai cobrar dos homens aquilo que Ele determinou para as mulheres fazer. Homem não fica grávido, não carrega criança no ventre, mulher carrega. Então o aborto é uma tentação muito maior para as mulheres do que para os homens. E quando a gente vê essa história de minhas regras, meu corpo, minhas regras, as mulheres vão responder perante Deus por criar esse tipo de conceito. E os homens vão responder perante Deus por abandonar mulheres grávidas, fugindo da responsabilidade de conduzi-las no matrimônio. Os 3 tipos de relacionamentos, maridos e esposas, pais e filhos, escravos e senhores, são dispostos de tal forma por Paulo nesse texto, a fim de serem vistos como exemplos de submissão cristã. O que eu quero dizer? Paulo está falando de maridos crentes, esposas crentes, pais crentes, filhos crentes, patrões crentes, servos crentes. A forma como nós nos relacionamos com essas instituições, o casamento, a família e o trabalho, deve manifestar o tipo de fé que nós carregamos no nosso coração. Então, como eu disse, esposas são referidas primeiro porque devem ser submissas aos seus maridos. Filhos são referidos primeiro porque devem ser submissos a seus pais. E escravos são referidos primeiro porque devem ser submissos aos seus senhores.
O terceiro ensinamento que está colocado aqui no texto é que o papel de cada um é dado por Deus. Não é o homem que escolhe ser o cabeça, é Deus que lhe imputa essa autoridade. Não é a mulher que escolhe ser auxiliadora idônea, é Deus quem a coloca nessa posição. De modo que quando nós nos rebelamos contra a posição que Deus nos colocou, nós vamos ter problema com Ele, não é com o pastor da igreja não. Embora alguns irmãos achem que o pastor da igreja é o para-raio, né? Meu casamento não dá certo porque o pastor não me visitou. Meu filho é desobediente porque o pastor falou que eu tinha que levar ele para o culto da igreja no dia da ceia. E eu não quero. Então, se alguma coisa dá errado, a culpa é do pastor. Ou a culpa é do marido. Ou a culpa é da esposa. Ou a culpa é do Lula. Ou a culpa é do Bolsonaro. A culpa é de todo mundo, menos da gente. Então, assim como o marido não pode ser mãe, a esposa não pode ser pai. E a gente vê muitos lares, maridos se comportando como se fossem mães, e mães se comportando como se fossem pais, invertendo os papéis, e isso traz consequências para a família. É claro que em famílias disfuncionais, ou você socorre a sua família, ou tudo vai para o brejo. Tem maridos que nunca assumem a posição de marido, e aí a esposa tem que se virar. Tem esposa que nunca assume a posição de mãe, e aí o marido tem que se virar. E aí muitas vezes se vira escolhendo o caminho errado, escolhe o adultério, escolhe a promiscuidade, escolhe o divórcio, e as coisas vão se desgringolando. Quando a gente escolhe obedecer a palavra de Deus e organizar a família de tal forma em que cada um aprende a usar do que o outro tem de melhor para a glória de Deus, as coisas funcionam bem melhor. Ainda que maridos tenham dificuldades em certas áreas, ele pode contar com o auxílio da esposa. Ainda que esposas tenham dificuldades em certas áreas, pode contar com o auxílio do marido, porque os dois são um só na presença do Senhor. Andando um pouquinho mais, a confusão de papéis que a gente vê na sociedade moderna, ela ignora o espírito do ensino bíblico, que não trata de quem é superior ou de quem é inferior, mas trata de qual é o papel de cada um, e por isso a submissão tem a ver com quem exercerá a autoridade que é dada por Deus, e não quanto quem é mais forte e mais poderoso do que o outro. Vivemos numa época em que se prega a liberdade de forma imensamente irresponsável. A verdadeira liberdade não é a ausência de qualquer tipo de submissão, mas é a vivência de cada função de autoridade ou de submissão em harmonia. As doutrinas marxistas que pregam a luta de classes, elas são equivocadas, porque a Bíblia não organizou homem e mulher para ficar degladiando uns com os outros. Deus não organizou a sociedade para que patrões e empregados vivessem em pé de guerra uns com os outros, mas para que houvesse complementaridade e auxílio, cada um de parte do outro. Patrões aprendendo a repartir o seu lucro e empregados aprendendo a não abusar do emprego que tem, desviando, negligenciando e fingindo que trabalha quando deveria estar trabalhando. Porque isso também acontece. Ao negarmos os papéis de autoridade e submissão dados por Deus, negamos, no final das contas, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, a fim de distribuirmos como achamos que devemos e ignorar como Deus diz que deve ser. Jean-Jacques Rousseau diz que a sociedade ela é organizada por meio de um pacto social, e que esse pacto social precisa ser revisto de quando em quando. E o pacto social não funciona, porque o que a gente vê, pelo menos na política do nosso Brasil, não é oposição e situação tentando alcançar um país melhor, mas é oposição querendo derrubar a situação e a situação querendo oprimir a oposição. Leia os noticiários, está estampado escancaradamente lá. Então, se um presidente vem e diz: eu quero acabar com o imposto da gasolina,
A oposição vota contra só porque é oposição. Porque se aprovar, o povo vai gostar e vai reeleger ele. Não pode reeleger ele. As pessoas não pensam em prestar um serviço melhor para permanecer no poder. Elas pensam em simplesmente atrapalhar o outro para eu voltar para o poder. E isso a Bíblia condena. Não existe cooperação, existe competição. Competição sem regras, ou com 2 pesos e 2 medidas. Deus diz que na igreja não pode ser assim. Aqui a gente não pode ficar usando 2 pesos e 2 medidas. Aqui a gente não pode ficar mudando as coisas. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Em quarto lugar, Paulo vai dizer tudo isso porque o casamento ilustra o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por que Satanás investe tanto para destruir a família? Porque através da família Deus se manifesta. Se ele destrói a família, ele pensa, Deus não se manifestará. E essa é uma situação séria. A igreja pertence a Cristo e está submissa a Ele. Nós nos entregamos a Cristo quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador através do arrependimento de pecados e do novo nascimento. Assim, olhando para o casamento, a esposa também se entregou ao seu esposo quando o recebeu por marido. E o marido se entregou pela esposa, ou prometeu se entregar por ela, a partir do momento em que se entregou a ela como marido. Cristo ama a sua igreja e por isso ele morreu por ela na cruz. O marido deve amar a sua esposa e, se for necessário, morrer por ela em qualquer situação. Daí nós vemos que o mistério da relação de Cristo e sua igreja se manifesta no relacionamento de marido e esposa. Aquilo que poderia ser difícil de entender quando olhamos para a igreja, fica mais fácil quando olhamos para o casamento. Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo. Viver dessa maneira a relação do casamento perante Deus vai ser uma ação libertadora. E essa é a promessa de Deus para aqueles que o seguem. Falando tudo isso de forma quase que preparatória, nós estamos prontos então para olhar para as esposas. A esposa deve entregar-se ao esposo em submissão, versículo 22 a versículo 24. Vamos olhar agora o texto novamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Observe que Paulo faz uma afirmação e depois ele dá a razão porque fez a afirmação aqui no texto bíblico. Então o que é que nós vamos aprender sobre a esposa? São 3 ensinamentos com 2 razões bíblicas tiradas lá do Antigo Testamento. Então Paulo levanta aqui 3 perguntas. Qual é o papel da esposa? O papel da esposa é submissão. Como deve ser a submissão? Como ao Senhor e em tudo. Quais as razões da submissão? Porque o marido é o cabeça, Deus determinou assim, e porque Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então vamos pergunta por pergunta. Qual é o papel da esposa? O papel da esposa é ser submissa à autoridade do marido como cabeça do lar. O que significa ser submissa? Olha a forma como o texto organiza as palavras. Existem 4 palavras no parágrafo todo falando a respeito da submissão da esposa. Primeiro é a palavra submissão, que aparece no versículo 21, é a palavra hipotassomenoi. Hipo é para baixo de, hipopótamo, aquele que fica debaixo do rio ou debaixo da água. Então, a esposa deve ser hipo, ela deve se colocar debaixo do marido. É um movimento para baixo de. A segunda palavra, a palavra sujeição, é a mesma palavra do versículo 21. Ela aparece lá no versículo 24. Olha o verso 24.
Como, porém, a igreja está sujeita, a igreja está submissa a Cristo, a mulher deve estar submissa ao seu marido. A outra palavra, ela aparece lá no versículo 24. Ela deve ser submissa em tudo. A expressão é em panti. Panti quer dizer todas as formas. Não tem nenhuma exceção. E por fim, o versículo 33, Paulo vai usar uma palavra diferente para a submissão. Olha lá no verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, falando aos maridos como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. O que quer dizer que o conceito de submissão está ligado a respeito. O conceito de submissão bíblica não é de anulação, não é de subserviência cega, mas é de entrega consciente, por causa da função que ocupa dentro do casamento. John Stott coloca a questão da seguinte maneira: a palavra bíblica submissão é frequentemente exposta como se fosse um sinônimo de sujeição ou subordinação, e até mesmo de subjugação. Todas essas palavras têm associações emotivas. Submissão não é exceção. Devemos procurar desinfetar a palavra dessas associações e penetrar no seu significado essencialmente bíblico. Não descobriremos nas suas associações modernas, nem sequer na sua etimologia, mas na forma como apresentado no contexto de Efésios 5, o que é submissão. Então, Efésios 5 diz que submissão é uma entrega. Você se entrega respeitosamente, confiadamente à direção do seu marido. E o marido deve se entregar confiadamente, respeitosamente, pela sua esposa em sacrifício. E isso vai ser uma relação de complemento, não de competição para saber quem é o mais forte e quem manda mais. Em Efésios é dito que a submissão da mulher ao marido deve ser definida em função da submissão da igreja a Cristo. A igreja está submissa completamente, inteiramente. A igreja depende de tudo do seu Salvador. Essa deve ser a relação de submissão da mulher para com seu marido. Então, quando você diz romanticamente, no dia dos namorados, seu marido, que dele você espera tudo, você está certinha. É isso mesmo, você espera tudo. Tudo de bom que ele pode oferecer para você. As nossas declarações românticas não levam em conta o pecado. É claro, ninguém leva em conta o pecado nessa hora. Então, você não espera que seu marido te faça mal, que ele te persiga, que ele te oprima, que ele te desanime, que ele faça todas essas coisas, porque Cristo não faz isso com a igreja. É esse o sentido. Você deve ser submissa em tudo. Aquele marido que você espera também é submisso a Cristo, como você é. E você deve ser submissa a Ele, como a igreja é a Cristo. Se você é uma mulher cristã, esse é um valor para a sua vida. Então, como deve ser a submissão feminina? A Escritura diz que a submissão deve ser como ao Senhor. Ela é em tudo, mas ela é se colocando debaixo do senhorio de Cristo. Você vai se submeter ao seu marido em obediência ao mandamento de Cristo. Essa que é a determinação das Escrituras. Então, Cristo é o parâmetro da sua submissão. Você não vai submeter ao seu marido para cometer pecados que a Bíblia diz que não é para você cometer. Porque a sua submissão ao seu marido é enquanto isso não quebrar a sua santificação.
E a mesma coisa o marido amar a esposa, a esposa não vai exigir um sacrifício do marido que o coloque numa situação de quebrar a santificação. Deixa eu dar um exemplo. Tem mulheres que ficam pedindo sinais para o marido. Você me ama se você for lá e roubar um banco. Só vou acreditar se você me ama se você fizer isso. Você não vai lá roubar um banco para provar para sua esposa que você a ama. Deus não disse que é para você fazer isso. Então, num casamento cristão, a submissão da esposa e a autoridade do marido são vividas em obediência à palavra do Senhor, que vai nos fazer bem e não mal. Pastor, e se o meu marido não for crente? Aí nós temos um problema. É por isso que a gente incentiva muito as mulheres a se casarem com homens crentes e incentivamos muito os rapazes a se casarem com mulheres crentes de forma humilde. Escolha bem para você diminuir os dissabores. Casando com quem leva a sério a palavra de Deus dá problema, então casando com quem não quer nem saber da palavra de Deus não vai dar. Eu conheço os maridos que tratam muito bem as suas esposas, mas jamais aceitam que elas frequentem uma igreja. Ou seja, ele vai cuidar bem dela se ela fizer os caprichos dele. E aí a gente tem problemas. Como deve ser a sua submissão? Como é ao Senhor? De acordo com a palavra de Deus. Ensinado, conduzido, o tipo de subordinação e sujeição que se espera da esposa cristã é definido em termos de uma entrega àquele que a ama e dela cuida como Cristo cuida da igreja. Porque o texto deixa muito claro que o tipo de liderança que Deus deu ao marido expressa muito mais o cuidado dele por ela do que o controle sobre ela. Dizer que o homem tem autoridade sobre a esposa é diferente de dizer que ele tem o direito de controlá-la, porque ela não lhe pertence no final das contas, ela pertence a Cristo acima de tudo. E quando a gente for ver o papel do marido, nós vamos ver o quanto o marido deve se dedicar para que sua esposa seja uma mulher cristã melhor, não pior. E a mesma coisa, a esposa vai se submeter ao marido para que, através da sua submissão, ajude o marido a ser um homem cristão melhor, não um homem cristão pior. Por isso eu fico angustiado quando eu vejo maridos que a esposa está servindo na igreja e ele fica lá cobrando o horário do almoço. Eu fiquei bravo com um presbítero uma vez que dizia que ele tinha que almoçar em casa. A esposa jamais podia participar de um almoço da SAF na igreja, porque ela tinha que fazer um almoço para ele. Aprenda a fritar um ovo, pelo amor de Deus. Aprenda a fazer café. Mas também vi o oposto. Uma vez eu estava no meio de uma reunião de um conselho missionário e a esposa entrou lá na porta esbravejando: essa reunião não acaba nunca não, porque a gente tem que ir para casa, tem que fazer almoço. E o marido era presbítero da igreja, estava lá no meio da reunião e teve que passar por aquela vergonha. Ou, quando a gente recebe telefonema de pais 10 horas da noite: essa reunião da UPJ aí não acaba nunca não. Uai, quando é festinha de aniversário com um funk que vai até meia-noite e meia, você não busca seu filho, por que na igreja você tem que buscar 10 horas da noite? Né? A submissão e a autoridade, ela é a partir de Cristo, e não a partir da minha masculinidade ou da minha feminilidade. É a partir de Cristo. Cristo, na sua palavra e na comunhão que mantemos com Ele, vai nos ensinar como cuidar melhor das esposas e como cuidar melhor dos maridos. Assim, as mulheres são chamadas a confiar e se submeterem aos maridos em tudo. Não há nada que ficou de fora. Nadinha. E os maridos são chamados a se sacrificar pelas esposas em tudo. Também não tem nada que ficou de fora. Afirmar isso é uma declaração de guerra ao feminismo na sua luta pela emancipação da mulher. E ao marxismo cultural,
na sua interpretação classista das relações na sociedade. Eu estava estudando sobre a agenda de gênero e a questão da briga dos homossexuais por poder na sociedade, e toda essa discussão das mulheres não quererem ser mulheres partiu do feminismo a partir de uma interpretação de um livro de Engels, que era o principal companheiro de Marx na implantação do marxismo na União Soviética em 1917. Engels diz que a primeira propriedade que precisa ser questionada é a propriedade da mulher pelo homem. E o feminismo foi lá e buscou isso e trouxe para as brigas em torno da agenda de gênero. Onde que na Bíblia que diz que a mulher é propriedade do homem, sem dizer que o homem também é propriedade da mulher? A Bíblia diz que o homem pertence à mulher, 1 Coríntios 7, assim como a mulher pertence ao homem, e ambos pertencem a Cristo. Então, o casamento, se nós queremos viver um casamento cristão, é sempre a partir de Cristo. Nossos papéis de liderança e de submissão são definidos pela forma como Cristo nos lidera, e não pela forma que nós escolhemos melhor para nós. Assim, tudo e todas as relações é definido de forma reducionista pelo marxismo, de forma equivocada e falaciosa em termos de diferenças e opressões, mas nunca em termos de funcionalidade e complementaridade. O marxismo é contra o conceito de complementaridade. Para eles é sempre luta de uma classe contra a outra. E o fator determinante dessa luta é a economia. Nós cristãos discordamos desse ponto de vista. E aí, eu fico preocupado com os irmãos que abraçam a esquerda e o marxismo cultural como a sua forma de ideologia política. Ao dizer isso, eu não estou querendo dizer que a direita é boa, porque a direita também tem essas porcarias todas. É a Escritura que coloca o nosso óculos para enxergar tanto um lado quanto o outro e agir de acordo com a palavra de Deus. Quais são as razões da submissão? Porque o marido é o cabeça da mulher. Paulo vai buscar Gênesis 2, 24 para explicar isso. E porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando a mulher se rebela contra o conceito de autoridade bíblica, ela não está se rebelando contra o conselho, contra o pastor, contra a denominação. Está se rebelando contra a palavra de Deus e o próprio Deus. Aí eu estou lá em casa, e uma irmã da igreja que nós contratamos para trabalhar conosco, ela está lá limpando a cozinha. Pastor, me explica melhor esse negócio de submissão da mulher aí. Ela lá, limpando a cozinha com o rodo, né? Eu falei, olha, a Bíblia diz assim. Falei, eu não concordo com isso não. Falei, então vai brigar com a Bíblia, brigar comigo não resolve. Não adianta. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 até 12, e 1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 a 13, onde Paulo interpreta Gênesis 2, constatamos que a razão para a submissão da esposa ao marido é tripla. Paulo vai dizer nesses dois textos que a mulher deve ser submissa ao homem primeiro, porque o homem foi criado primeiro. Deus criou o homem e depois criou a mulher. Paulo fala desse jeito em 1 Coríntios 11. Segundo, a mulher foi criada de uma parte do homem. Deus tirou uma costela do homem para fazer a Eva. O pessoal fala que o homem foi o rascunho e a mulher foi o passado a limpo. Eu concordo plenamente, não tem dificuldade com respeito a isso não. A mulher foi criada para o homem. Então, os desígnios de autoridade e submissão da Escritura tem a ver com a criação, como Deus fez. E não como a gente acha melhor. É como Deus fez que determina como a gente vai entender. Esses são fatos bíblicos inegáveis. Contudo, Paulo não deixa de enfatizar que também o homem é nascido da mulher, no mesmo texto. E que, portanto, tanto o homem quanto a mulher dependem um do outro. Parece que Paulo pensa naquela velha história: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
E aí ele fala, olha, embora o homem tenha vindo primeiro, mas os homens que vieram depois vieram da mulher. Então, mesmo assim, a ênfase recai sobre a ordem, o modo e o propósito da criação de Eva, estabelecido por Deus, não pelos homens. Tanto para Paulo quanto para Cristo, a liderança do marido está arraigada nos fatos da criação. Todas as vezes que a Bíblia fala em casamento, ela cita Gênesis 2. Lê na sua Bíblia para você perceber. Então, quando Paulo fala de casamento aqui em Efésios 2, ele cita Gênesis 2, 24, de novo. Onde que Paulo vai buscar o argumento para autoridade e submissão no casamento? Na criação, Gênesis 2. Como Deus fez, a ordem que Deus fez e para o que Deus fez. E aí muitas esposas precisam reconhecer que são de fato rebeldes ao mandamento bíblico a ponto de pôr em risco o seu casamento, porque querem de fato mandar nos seus maridos. Eu convidei uma mulher para falar sobre submissão uma vez, ou arrependimento que deu, gente. Falei, vamos convidar a esposa do pastor para falar sobre submissão para as mulheres, porque sendo mulher a coisa vai ficar mais forte. Aí ela chegou lá e deu uma interpretação particular para o que é submissão. Ela disse assim, eu me lembro nitidamente como ela fez: submissão é inteligência. Se você agradar o seu marido em tudo, você coloca ele aqui, ó. E aí você manda nele. Ai, meu Deus do céu, eu tive que ouvir isso na minha igreja. Onde que a Bíblia diz que submissão é inteligência? É colocar o marido na palma da mão para mandar nele. Só na cabeça dessa mulher e as que concordam com ela. A Bíblia não diz assim. Até que algumas mulheres poderiam pensar assim, nossa, mas poderia dizer, né? Poderia, mas não disse. Então a gente não pode mudar a Bíblia por causa de um conceito que a gente inventa. Não podemos inventar conceitos para mudar o que a Escritura diz, né? É igual aquela história assim, a Bíblia é a palavra de Deus, é um conceito ortodoxo. Tudo que está escrito na Bíblia é de Deus. Aí surge uma turma que diz assim, não, a frase correta é, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, quer dizer que algumas coisas que estão na Bíblia não é a palavra de Deus. Aí a pergunta é, o que é palavra de Deus e o que não é? Aí vem uma outra turma e diz assim, não é nenhum nem outro, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Quando é que a Bíblia se torna a palavra de Deus? Segundo as pessoas dessa proposição, quando tem uma crise. Você está numa crise, você precisa de Deus, você lê a Bíblia, ela funciona. Aí naquele momento, para esse problema, ela foi a palavra de Deus. Mas a Bíblia tem erro para tudo quanto é lado. Quando é que a Bíblia se torna a palavra de Deus? Quando que eu vou saber? Aí vem uma outra turma e diz, não é nem uma coisa nem outra. A Bíblia é a nossa palavra de Deus. E com isso eles querem dizer que o jeito que a gente lê é que determina o que o texto significa. Então eu posso negar o que a Bíblia diz simplesmente porque ela é minha, eu faço dela o que eu quiser. A Igreja Católica pensa assim, a Igreja Católica diz que ela escreveu a Bíblia, então ela determina o que é de Deus e o que não é. Os protestantes não creem assim. Os pentecostais estão quase assim, porque eles creem em revelações novas, e aí uma revelação nova substitui uma revelação contida na Escritura Sagrada. Tanto é que um cara lá do Rio de Janeiro recebeu uma revelação, segundo ele, de que a igreja dele ia ser a principal do Brasil. Então ele foi para a televisão e disse que desde quarta-feira passada, Deus vai transformar a igreja brasileira a partir da nossa igreja. A Bíblia é a nossa palavra de Deus, é como a gente enxerga, é como a gente interpreta. E aí os presbiterianos se colocaram contra, porque ele disse que quem não entrasse na visão dele estava fora da vontade de Deus. Espera aí, esse negócio de vontade de Deus é sério. Então, porque a nossa igreja não é filiada à sua, nós estamos fora da palavra de Deus? Quem determina? Não é o próprio Deus? É a igreja, né? Então, a gente precisa parar de dar ouvidos às coisas que vêm de fora e começar a ouvir a Escritura e assentar no nosso coração, obedecer
a palavra de Deus. O pessoal da classe de surdos está trabalhando hoje a segunda parte da queda, quando Deus confronta Adão e Eva no pecado. E aí tem uma frase lá em Gênesis 3 que é um mistério, quando diz que o desejo da mulher será para o teu marido e ele te governará. A interpretação comum é que o homem vai governar até o desejo da mulher. O teu desejo será para o teu marido. Mas não é isso que a frase quer dizer. Quando lá fala que o desejo da mulher será para o seu marido, é que a mulher vai sempre desejar mandar no marido. Mas aí Deus diz, o homem te governará. Qual que é a maior fonte de crise? Aliás, vamos melhorar essa frase. Qual que é uma das maiores fontes de crise do casamento? Quando a esposa quer mandar no marido. Quando desautoriza o marido na educação dos filhos. E tantas outras coisas. E vice-versa. É quando a gente se rebela com o conceito e o papel que Deus deu para a gente na Bíblia e começa a querer usar o papel do outro. Ou quando a gente abre mão do nosso papel, fugindo da responsabilidade que Deus nos deu. Eu vou tratar disso com mais detalhes quando eu for falar da relação pais e filhos e a disciplina. Aí eu entro de novo nessa discussão com vocês, porque o nosso tempo está indo embora rapidamente. Então Paulo diz, olha, é porque o homem é o cabeça da mulher, lá na criação, e porque Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é o salvador da igreja. A igreja se entregou ao seu salvador. A esposa se entregou a alguém que deverá cuidar dela redentivamente. E aqui vem uma palavra para os homens. A esposa deve ser submissa ao marido que cuida dela para que ela se torne uma mulher melhor. Nós não somos redentores das nossas esposas no sentido que o nosso sacrifício vai salvá-las para a eternidade. Os mormons pensam assim, que as mulheres só são salvas se casarem com um marido mormon. Por isso que eles defendem a poligamia. Se a mulher não se casar com um marido mormon, ela não vai ser salva. Da onde que tem isso na Bíblia? Os dois não são iguais na posição? Posicionalmente somos iguais, somos salvos diretamente por Jesus. Na função é que somos diferentes. Então não tem esse negócio de que é o marido que vai salvar a esposa. Mas quando a gente fala que o amor do marido é redentivo, é no sentido de que através da santidade do marido, Deus vai trabalhar a santidade da esposa. Um parente meu se apaixonou por uma menina loira dos olhos verdes, que falava palavrão o tempo inteiro. Mas ela era muito linda, e ele então foi lá e se declarou para ela e começou a namorar com ela. 3 meses depois, ela não falava mais nenhum palavrão. 3 meses depois. Porque ele foi trabalhando com ela para ela limpar a boca dela daquelas coisas. É disso que nós estamos falando, que a convivência e o relacionamento ajuda a gente a ser melhor. Então, maridos, tem hora que a sua esposa pega no seu pé porque você se veste mal, ouve. Vai fazer bem para você. Na maioria das vezes elas vão estar certas. Não todas, mas na maioria das vezes elas vão estar certas. Porque tem que sobrar também uma lasquinha para você se vestir do jeito que você gosta, mesmo que seja cafona, né? Paciência, esposa. A Edneia tenta me consertar, tem 32 anos. Melhorou, mas ela ainda não chegou aonde ela quer, né? Aprenda isso. E marido, então, quando o marido também procura te ajudar a pensar melhor em umas coisas, ouve. Às vezes a minha esposa fala assim, nós vamos passar na casa do fulano e dar carona para ele. Não é passar não, a gente tem que dar uma volta na cidade para chegar lá. Parece que não tem assim, muita noção de geografia, né? E aí você ajuda a consertar melhor. Não, se a gente for por aqui, a gente vai chegar lá, vai dar uma volta. Se for por aqui, vai em linha reta. Não, é igualzinho, é a mesma coisa. Não é bem assim. Então tem horas que a forma como os homens vê também é bem melhor. Aprenda a ouvir. A gente briga muito por não prestar atenção naquilo que o nosso marido tem de melhor, naquilo que a nossa esposa tem de melhor. A gente perde nessa hora. Deixa eu partir para as aplicações. Versículo 30 a 33. Paulo vai dizer
3 coisas para nós aqui, ou um pouco mais que isso. Primeiro, o ambiente da entrega é a vida da unidade do corpo, versículo 30. Olha aí o versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. O que ele fala para o marido, o que ele fala para a esposa, a razão é porque somos membros do seu corpo. Então ele está falando de maridos crentes, de esposas crentes. Coloquei aqui até o pátio da Vila Nova para servir de base aqui. É no ambiente da vida na igreja que a gente vai praticar essas coisas. Depois, o mecanismo da entrega é o enchimento do Espírito Santo. Quando a gente lê o versículo 18 ao 21, que fala do enchimento do Espírito, e Paulo então começa a falar de mulheres e de maridos, ele não mudou de assunto. O ambiente, o mecanismo, o jeito de ser marido que agrada a Deus e de ser esposa que agrada a Deus é sendo cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, dando sempre graças por tudo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. É assim. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, a forma como eu trato a minha esposa é diferente. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a forma como eu trato o meu marido é diferente, é bíblica. Terceiro, o alvo, o objetivo da entrega é a santificação um do outro e um pelo outro. Eu vou falar melhor disso quando eu for falar dos maridos na próxima exposição. Paulo dá algumas tarefas para os homens a respeito da sua esposa. E isso vale para nós. E é interessante que as tarefas que Paulo dá para o marido têm a ver com ser cheio do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer que o marido deve amar a esposa para santificá-la. Ser cheia do Espírito Santo. Santificar é ser cheio do Espírito Santo. Então, o que é que você faz que ajuda a sua esposa a ser mais cheia do Espírito Santo? O que é que você faz que ajuda o seu marido a ser mais cheio do Espírito Santo? É para isso que você se entrega. Você se entrega ao marido para ser um instrumento de santificação na vida dele. Você se entrega pela esposa para ser um instrumento de santificação na vida dela. E aí, Paulo vai dizer que o casamento é um mistério. Então, as esposas ficam olhando aí de lupa para o marido para tentar entender a cabeça dele, né? Como é que eu entendo a cabeça desse homem, né? É um mistério. Aí Paulo vai e quebra esse raciocínio dizendo, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Na hora que você pensa que o mistério é o casamento, ele está dizendo que o mistério é a relação de Cristo com a igreja. Esse mistério, que é a relação de Cristo com a igreja, é que deve ser aplicado no casamento. Então, continua procurando entender o seu marido, que uma hora vai dar certo. Tá certo? E vice-versa. E por fim, o nosso conceito nessa manhã é dizer que casamento é entregar-se. No que diz a esposa, entregar-se ao marido em submissão a Cristo. No que diz respeito ao marido, entregar-se